A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Lembro de todas. E o que tem nessa quinta-feira de especial? Véspera da véspera da véspera do aniversário da Iris. Que bom que você lembrou. Daqui a 5 dias é o aniversário dela. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Apesar da gente estar aqui, né, nesse sentimento de alegria, nesse sentimento de paz, nesse sentimento envolvido com esse amor divino, com uma satisfação enorme de estar aqui com vocês, eu queria dedicar esse programa hoje a um amigo querido, um amigo da Clarinha, o Regis, que retornou ao plano espiritual hoje, né, e pedir a vocês as suas orações. Perdeu a batalha contra a leucemia, mas a gente sabe que, com certeza, pela misericórdia do Pai, pela beleza da alma que ele sempre foi, ele está bem. Então eu queria dedicar a ele esse programa, mas sempre lembrando, né, que não importa o tamanho da dor, não importa o grau da dificuldade, o Pai é amor, poder e bondade, sempre faz o que é melhor para cada um de nós, mesmo que naquele momento a gente não esteja entendendo, né? Eu sempre me pergunto e penso, quando eu tô nos meus piores momentos, né, quando eu estou triste ou quando eu estou questionando alguma dor muito forte como essa, né, a gente imagina a dor da mãe, a gente imagina, nossa, não é natural, né, uma mãe perder um filho tão jovem. E quando a gente imagina esse tipo de dor ou dores parecidas com essa, a gente fica se perguntando, a gente fica sofrendo junto, né? Mas a verdade é que eu consigo imaginar uma outra coisa. Imaginar que você está no plano espiritual, acordando sem dor, depois de 2 anos de tanto sofrimento, acordando, às vezes, quando você desencarna um pouco mais velho, acordando mais jovem, né, acordando com mobilidade, acordando, reencontrando um avô, um pai de outra encarnação, né, um amigo querido. Então, estar no plano espiritual, quando você está numa condição boa, né, quando você volta realmente edificado na sua tarefa, quando você não provocou o seu retorno, óbvio, é muito bom, é muito melhor do que estar encarnado. Então, estar encarnado não é uma coisa fácil. Parece que é fácil. A gente tem que amar a vida, mas não é fácil. Então, se a gente parar para pensar, todo dia a gente tem um probleminha, né? A gente acorda com uma dor no olho, a gente acorda com uma dor nas costas, a gente acorda cansado, parece que não dormiu, a gente tem um problema, é uma conta no banco que a gente tem dinheiro para pagar, é uma mágoa de alguém. Então, todos os dias a gente tem um conflito, né? Alguns mais, outros menos. Tem dias que os conflitos são maiores, tem dias que os conflitos são menores para a nossa felicidade, né? Porque a gente não pode viver uma vida só de tormento. Mas estar no plano espiritual, é por isso que Jesus falava, conheça a verdade vos libertará. Estar no plano espiritual é você entender todo o processo, que tudo aquilo que a gente briga aqui, sabe, aquelas picuinhas do dia a dia, aquilo ali, não é nada. E mesmo a morte não é nada, porque a morte não existe. Então, quando você está no plano espiritual, você tem, né, a verdade que liberta, e a verdade que consola, e a verdade de ser, a verdade da imortalidade e da eternidade. Então você começa a perceber que não importa, eu descobri que eu sou eterno. Então eu tenho todo o tempo que eu precisar. Aliás, eu lembrei até de um amigo que eu não vejo há muitos anos, que era lá da Seara de Jesus. Hoje é aniversário do Alberto, da Seara de Jesus. Hoje é aniversário do Alberto. Um beijo, Alberto, enorme, parabéns para você. Que a gente chamava ele, vamos embora, vamos fazer as coisas. Ele falou assim, eu não faço mais nada com pressa. Depois que vocês me ensinaram que eu sou eterno, eu não posso mais ter pressa de nada, eu vou fazer tudo devagar. Então, essa realidade, né, da vida após a morte, ela é realmente um presente que Deus nos proporcionou. E apesar da gente ainda ter a dor da saudade, de ter a dor da perda, de ter 1 milhão de dores encarnados, deve ser muito bom chegar no plano espiritual.
né, e encontrar aqueles a quem a gente ama, recobrar, parar de sentir dor, parar de sentir frio, fome, sede, seja lá o que for que está nos afligindo aqui. Concorda, Hernani? Eu acho que quando acontece esse tipo de situação, né, que a gente convive de perto, né, porque a Clara trouxe todos os detalhes que estavam acontecendo, um garoto tão jovem, sem erro nenhum, sem defeito nenhum, querendo tanto viver, né, e a gente vê os índices de suicídios no mundo crescendo 20%, 25% nessa mesma faixa de idade, aí você começa a ver o antagonismo, né? Quantas pessoas lutando pela vida, querendo ficar, né, querendo conhecer, ter oportunidades, e outras com tudo, né, saúde e todas as situações, e abreviando a vida. Então você começa a ver essa dicotomia do mundo e começa a entrar, e eu sempre digo o seguinte, com todo o conhecimento técnico que a gente já tem, né, de anos de espiritismo, de mesa mediúnica, de estudo, de desenvolvimento, quer dizer, pouquíssimas pessoas no mundo têm um conhecimento que um espírita estudioso tem, principalmente aqui no Brasil, por ser a maior nação espírita, né, do mundo. Então, nós temos um conhecimento técnico muito grande e prático de mesa, de desenvolvimento, né? E aí a gente começa a entender por que a reencarnação ainda não foi explícita para o mundo inteiro, por que a ciência não comprovou e não temos os quase 8 bilhões de pessoas no planeta falando sobre a reencarnação. Porque são muitas dúvidas. Mesmo você conhecendo tecnicamente, sabendo tudo o que acontece, o que é o plano espiritual, o que é o encarne, o desencarne, né, as lutas pelas provas, as expiações que tem que se passar, você fica elucubrando na sua cabeça o tempo todo, o que será que aconteceu? O que foi na vida passada? Por que ele está passando por isso? Por que a gente passa por isso? E as dúvidas vêm e a gente não tem uma resposta. Por quê? Porque não tem amor, né? Na realidade, nós não temos ainda o amor ao próximo e principalmente o amor a Deus. Por quê? Porque quando nós tivermos o amor a Deus de verdade, nós vamos questionar. Por isso que Jesus falava, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu sempre fico em dúvida, por que é Deus sobre todas as coisas? Deus sobre todas as coisas é quando acontecer isso, eu ter certeza que o que aconteceu foi o melhor, porque Deus ama a gente ama a Deus. Foi a vontade de Deus. E não, eu ainda não tenho isso, eu fico questionando. Será que não podia ser diferente? O que eu poderia ter feito? Puxa vida, por que Deus fez isso? Por que Deus deixa ter uma guerra na Ucrânia? Por que Deus deixa um garoto de 20 anos que não queria morrer desencarnar? Por quê? Porque Jesus sabia que eu ia ter esse questionamento e falou, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não temos ainda esse amor, não está no coração. Está na minha mente o que acontece, a técnica, o estudo, eu respondo na ponta da língua, pode me botar com qualquer pessoa do mundo que eu vou explicar o que está acontecendo, mas eu não tenho o principal, que é ter a certeza, o amor divino de que aquilo é o melhor e que era isso que tinha que acontecer. Porque quando a gente ama, a gente confia, né? Então, se você pega, por exemplo, um pai que você ama e ele manda você fazer uma coisa, por mais que você questione e você ama, você respeita, você, caramba, é meu pai, ele sabe o que ele está fazendo e a gente vai e faz. Então, é esse sentimento, né, que a gente ainda não desenvolveu pelo nosso Criador, por Deus. E era isso que Jesus vinha trazer para a gente. Esse amor... Pai, olha para mim e veja o Pai. Quer dizer, Jesus sentia o que Deus sentia, né? Jesus tinha um sentimento de Deus, é diferente, né? Então ele sabia, e quando ele teve dúvida se ele ia se entregar, como ia ser o martírio, ele chama os discípulos e fala, fiquem em oração porque eu preciso me sintonizar com ele e saber o que ele espera de mim, o sentimento que espera de mim, e ele vai e se entrega. E por que eu tenho tanta certeza, né, que o Regis ele está bem, que ele está acolhido, que ele está no... Porque antes de desencarnar, ele dizia assim, não, ele não é espírita, não acredita na vida após a morte, ele era católico, muito praticante, e ele falou assim, não, eu estou tranquilo, porque eu estou deixando esse mundo sem nenhuma pendência, sem nenhum ódio no coração, sem nenhuma dor, sem nenhum inimigo, eu estou pronto para ir embora. Então, assim, isso... é típico das almas nobres, né? Que nem acredita no plano espiritual da maneira como a gente acredita, não acredita na reencarnação, mas confia em Deus, né? E está feliz de estar deixando o mundo sem dores, sem traumas, sem inimigos e sem pendências. Então, é esse amor a Deus que a gente tem que aprender, né? Usar isso como um aprendizado. Mas a gente falou e não iniciou, né? Vamos começar. Então, primeiro eu queria deixar os telefones para vocês entrarem em contato, o WhatsApp da rádio, 984867633, 984867633.
Telefone da rádio, para a Sheilinha lá atender vocês com todo carinho, 3386-1400, 3386-1400. O WhatsApp do programa Quintas do Evangelho, que é 971820777, 971820777. Você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, e colocar lá a sua pergunta, a sua mensagem, que a gente também vai estar aqui com o Face aberto para responder. E agora ainda tem o YouTube da rádio. Ainda tem o YouTube da rádio. E tem muitas perguntas lá. Pode entrar no YouTube da rádio também, que a gente estamos aqui, né, mergulhado nas mídias sociais, tentando responder. Vamos às palavras do Mestre. Palavras do Mestre. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque é teu o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aí, Hernani, linda de hoje, né? Pai Nosso. Lindo. Segundo a Igreja Católica, né, a oração que Jesus nos ensinou. Nos ensinou. Provavelmente isso veio direto de ordem divina, né? O que eu falei, né? Jesus sentia o que Deus queria nos trazer de mensagem, né? Então, na realidade, isso veio de ordem divina. E o Pai Nosso é o resumo do que nós precisamos fazer em cada encarnação, né? Louvar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você pegar todo o Pai Nosso, do início a fim, é Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Amar a Deus é o início, né? O reino dele, que o reino dele seja colocado à nossa disposição e que nós consigamos chegar a um planeta celestial para que se torne um reino de Deus, de fato. Nos livrar do mal, quer dizer, nos livrar do mal é amar o próximo como a ti mesmo, porque o que Jesus traz é o mesmo amor que você tem por você, você ter pelo outro. Não adianta mais amar ao outro do que você e nem vice-versa. Então, livrai-nos do mal, perdoai os pecados assim como nós perdoamos. Então é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é o Pai Nosso. Só que assim como os 10 mandamentos, quando vieram, era o início, né? Para a gente perceber o quanto é importante respeitar o outro, respeitar nós mesmos, respeitar o planeta. O Pai Nosso traz muitos detalhes. E é uma poesia. É uma poesia do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí ele está já ali. Acabou? Já encantada. Já acabou? Estou encantada, porque eu sou encantada com o Pai Nosso, eu sou encantada com Jesus, vocês sabem disso, né? E o Pai Nosso, para mim, é uma das orações mais lindas que a gente podia ter. Mas essa passagem, ela começa um pouco antes do Pai Nosso, e eu queria comentar aquela passagem lá de cima, quando Jesus está nos ensinando a orar, e ele fala para que a gente não siga as orações como os pagãos, né? Que oram em voz alta, que querem aparecer, né? Mas o que mais me inspira é que ele diz assim: quando orardes, vá ao seu quarto em segredo,
Porque o Pai sabe o que se passa em segredo. Ou seja, o Pai, ele sabe das nossas dores mais profundas. Aquelas dores que a gente não contou para ninguém. Aquelas dores que a gente colocou um sorriso no rosto, fingiu que está tudo bem e está nos corroendo por dentro. Aquele mal que nos corrói por dentro. Mal que corrói a muitos jovens que acabam sendo levados ao suicídio sem a família perceber que aconteceu. Então, o Pai sabe desse mal. E todas as vezes que a gente está destruído por dentro, o Pai está, de certa forma, ajudando a gente a se reerguer. E manda mensageiros, manda ajuda, manda anjos do céu, se a gente pode chamar dessa forma, manda trabalhadores. E às vezes quem está em volta, que era o responsável para perceber, que para ser tocado, e nos ajudar, às vezes também não percebe. E aí depois fica aquela pergunta: onde foi que eu errei? O que foi que eu não vi? Então, quando Jesus fala para a gente amar ao próximo como a si mesmo, Ele está pedindo a gente docilmente que preste atenção no outro, assim como a gente gostaria que o outro prestasse atenção na gente, para que a gente possa receber do plano espiritual as intuições de oportunidades de socorro, oportunidades de ajuda, oportunidades de resgate e aproveitar as oportunidades. Jesus nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando Ele coloca oportunidades de socorro, oportunidades de ajuda, oportunidades de fazer o bem, o que Ele está nos dando? Oportunidades de resgatar com amor a nossa multidão de erros. E quando a gente faz isso, o Chico dizia, que Emmanuel falava, que o bem que nós fazemos é o nosso advogado por onde passamos. É a luz que a gente acende em cada passo que pisa. Então, quanto menos importância a gente dá a esse bem que faz, ou seja, quando a gente ajuda sem nenhuma pretensão, quando a gente ajuda simplesmente por estar tocado, por pensar assim: poxa, era isso que eu gostaria que fizesse comigo. Por isso que Jesus fala: amar ao próximo como a si mesmo. Como você gostaria de ser tratado? Isso aí. Que amor você tem por você? O amor que você tem por você, que você dê ao outro. Então, se você está numa posição de sofrimento, que alguém vai lá te socorrer. Se você está numa posição de fome, que alguém vai lá te alimentar. Se você está numa posição de frio, e quando eu digo numa posição, é numa posição onde você não pode fazer por você. Não é que você queira ser mimado, alimentado, acolhido, não. Aquela posição onde você não tem o cobertor, onde você não tem a comida, onde você não tem condições de ir buscar, Então, é aquela coisa, não é a gente fazer pelo outro que ele seja um inútil, e não é isso. É fazer o que você gostaria, O que eu não posso fazer por mim e que eu gostaria que alguém fizesse. Então, vencer as nossas dores, vencer as nossas dificuldades com certeza, fazer isso, aquilo que a gente não consegue fazer, aonde a gente precisa de ajuda, aonde a gente não consegue fazer. E é isso que Jesus queria que a gente fizesse pelo outro, que a gente descobrisse qual é a dor do outro, o que está corroendo ele por dentro, porque o Pai sabe, e o Pai está mandando a gente estar de olho nisso, está mandando a gente socorrer. Uma outra coisa muito importante, que é a passagem de Emmanuel, que a passagem de Emmanuel é livrai-nos do mal, mas a livrai-nos do mal, ela vem antes: não nos deixei cair em tentações. Perfeito. Então, por que não nos deixei cair em tentações? Porque Jesus sabia que éramos fracos e que nós iríamos muitas e muitas, inúmeras vezes, errar pelas nossas fraquezas. A gente não erra pela fraqueza do outro. A gente erra pelas nossas fraquezas. Se o outro é egoísta e eu não sou egoísta, eu consolidei a virtude da generosidade, eu não vou errar pelo vício do outro, eu erro pelos meus vícios. O problema é que a humanidade, ela tem poucas virtudes consolidadas, mas ela tem muitos vícios contidos. E os vícios contidos, eles atrapalham muito a nossa evolução. Por quê? Porque a gente está numa posição
em que parece que a gente já consolidou uma virtude, mas a gente não consolidou a virtude. Então, quando a tentação vem, a gente balança e cai. Tem uma passagem que eu vi ontem, daquela série que eu falei para vocês, The Chosen, que eu tô amando, assim, muito, principalmente porque ela não tem um cunho comercial, porque ela tem um cunho de ser de graça, de ser benéfico, de ser filantrópico. E é uma visão de Jesus muito espontânea. Que é um Jesus que eu acho que deveria, é o meu deve ter Jesus. sido. Aquele Jesus é o meu Jesus, né? Já adotei ele para mim. Mas tem uma passagem muito interessante, né, que não está na Bíblia, né, porque é uma livre adaptação, em que Maria, depois de ter sido socorrida, Maria Madalena, ela cai de novo, ela volta a errar. Tem essa passagem na Bíblia? Não, né? Ela volta a errar e aí ela fica muito envergonhada, e aí Jesus manda buscar ela de novo, né? E ela fala, não, eu fiquei muito envergonhado, eu quebrei, o Senhor me consertou, e aí eu quebrei de novo. E aí Jesus olha para ela e fala assim, Maria, você acha que eu esperava que você não pecasse nunca mais? Então ele olha, ele olha assim, nós vamos errar, a única coisa que eu quero de você é o seu coração. Então, naquele momento, eu fiquei tão maravilhada, imaginando, né, que Jesus está falando isso para a gente, que o que Ele quer é o nosso coração. Ele sabe que a gente vai errar, Ele sabe que a gente vai errar 1 milhão de vezes, que a gente vai... Mas Ele quer o nosso coração. O que Ele quer é o nosso profundo desejo de acertar. Então, o nosso profundo desejo de acertar é o que está valendo aqui. É muito importante que a gente entenda o que é não cair em tentação. Agora, livrai-nos do mal, né? Quando ele fala, não nos deixei cair em tentação. A tentação são as nossas fraquezas. Agora, livrai-nos do mal não são as nossas fraquezas. É quando a gente estiver no trabalho, estiver a caminho, estiver ali, né, lutando para vencer as nossas más inclinações, para vencer, né, na vida, que é vencer a si mesmo, que a gente não seja arrebatado por um mal, né? Não, porque na verdade o mal é a ignorância. E se nós encarnamos aqui todas as vezes para combater a ignorância, se você for dar aula para alguém, for ensinar alguma coisa a alguém, você vai ter que ter contato com a ignorância. É verdade. Então você vai dar aula a alguém, você vai ter contato com a ignorância. Será que a ignorância vai ser tão forte ao ponto de te influenciar e de levar você a cometer um erro? Esse é o ponto. Então você vai ter contato, vai se relacionar com o mal, porque o mal é a ignorância. Para você resolver a ignorância é só educando, só ensinando, só transmitindo. Então, por isso que ele diz, me livra do mal, porque eu vou ter contato com o mal. E a gente não pode se abster de ter contato com o mal, porque a gente está no mundo, e o mundo é repleto desse mal. A gente está mergulhado nessa energia, por exemplo, de tristeza, nessa energia que todos os dias a gente acorda, às vezes exausto, sem vontade de continuar a viver, achando, nossa, foi pandemia, agora tem guerra, e desanimado com o trabalho, desanimado com a vida. Isso é o mal. Né? Então, quando Jesus fala livrai-nos do mal, livrai-nos disso, porque a gente precisa conviver com isso, mas a gente precisa superar isso. E é importante que a gente supere isso. É fundamental que a gente supere isso. Então, por mais difícil que pareça, né, Jesus está nos dizendo que Deus pode nos livrar disso. Então vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pensar nessa oração de Jesus e vamos trabalhar ativamente no bem e trabalhar nessa nossa experiência, nessa nossa necessidade de evolução, mas com a fé inabalável em Deus e com o amor em Deus. Chegou no comercial muito rápido, daqui a pouco a gente volta. Fechou. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, hoje é o melhor dia do Quintas do Evangelho, porque a gente está falando Pai Nosso. do Pai Nosso. A gente está falando de Jesus, mas da oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é a oração mais linda que a gente podia ter recebido de Jesus. Então, assim, eu realmente estou adorando a gente estar falando sobre esse tema, e ainda mais no dia que a gente escolheu, né, para escolheu não, né, na verdade, no dia que a gente está homenageando o retorno, né, do Regis ao plano espiritual. Então, falar do Pai Nosso num dia desse, não tem como ele ser melhor recebido. Para que vocês possam entrar em contato conosco, o WhatsApp da rádio é 984867633, 984867633. O telefone da rádio 33861400, 33861400. O WhatsApp do programa Quintas do Evangelho é 971820777, 971820777. E se você entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, colocar a sua mensagem, a gente também está com ele aberto aqui, ou no YouTube da Rádio Rio de Janeiro também, está passando lá, não é? De alguma forma você vai encontrar a gente, né? Tá tudo simultâneo. No site do MAP também, .org. Ah, ainda tem, mas aí o site do MAP a gente não consegue ver aqui, né? Mas a Rose recebe lá e aí responde a gente por nós. Responde pela gente. Eu queria mandar um abraço, um beijo enorme para Janira Carnelo de Madureira. Boa tarde, amo vocês dois, fico feliz quando chega a quinta. Beijos e abraços com muito carinho. Beijo, Janira, que Jesus te abençoe. Boa tarde, parabéns a toda a equipe da rádio. Eu queria agradecer a equipe da rádio também, gente. Tudo que eu peço a eles, eles fazem. Olha que eu peço é coisa, né? Eu sou super mimada. Tá cada vez melhor essa equipe. E cada vez mais eles estão aqui, gente. Um beijo enorme para todos vocês. E a rádio tá diferente, tá mais jovem, né? Tá colorida. Tá colorida? A rádio tá bem colorida. Mas a gente não tá ajudando essa jovialidade da rádio. A gente tá envelhecendo. A gente tá jogando a média de idade pra cima. A gente tá baixando, tá aumentando a média de idade. Boa tarde, parabéns a toda a equipe da rádio, que Deus e os amigos espirituais abençoem a vida de vocês, ouvindo o programa, excelente. Ela não botou nome, mas é o final 3413. Sônia Regina do Rio Comprido, que deu o apelido de Casal 20 pra gente. Eu adorei esse apelido, porque eu adorava essa série. Você lembra? Não vi, não é do meu tempo. Não é da sua época, não, né? Você é mais jovem. Quando eu cheguei já tinha acabado. Já tinha acabado. Jesus, amados, abençoe. Boa tarde, paz e bem, Rio Comprido, Casal 20. Amo muito vocês, Sônia Regina. Rosimar de Anchieta mandou aqui boa tarde. Mandou palminhas, excelente. Acho que ela está gostando do programa, que Jesus abençoe. Maria Dite, Taquara. Ditinha. Boa tarde, primos lindos. Parabéns pelo seu aniversário, Iris. Obrigada. É segunda-feira, gente. Não esqueça, 23 de maio. Dia mais importante do ano. É o meu aniversário. Por isso caiu numa segunda-feira. Caiu numa segunda-feira. Tem dia melhor do que segunda-feira, gente? É o dia de começar tudo, é o dia de renovação, é o dia que você... É o segundo dia da semana. É maravilhoso. Segunda-feira é maravilhoso. Boa tarde, primos lindos. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe, proteja, lhe dê muita saúde, paz, amor no seu caminho. Obrigado, Ditinha. Que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Eu queria mandar um beijo para Kátia Coelho de Oliveira, lá do centro de Belfor Roxo. Que Jesus te abençoe. Os nomes na irradiação todos eu estou colocando. Oi, Hernani Iris, programa muito legal como sempre. Parabéns e boa semana. Vandimar de Jardim América, Rio. Que Jesus te abençoe também. Roberta da Califórnia sempre com a gente. Realmente o Pai Nosso é uma poesia. Meus sentimentos aos amigos e familiares do rapaz. Parabéns novamente, Iris. As mulheres de Gêmeos sempre são especiais, meio malucas. A gente é meio doida, mas especiais. Excelente programa como sempre. Beijo, Roberta da Califórnia. Sheila de Além Paraíba. Aproveitando, coloca os nomes para irradiação, pode deixar, já estou colocando os nomes para irradiação, que Jesus te abençoe. Hoje a menina Sheila. que aplicou minha vacina
antigripal, porque eu tomo vacina contra a gripe. Você toma sabe? vacina? Tem Você é pessoas aqui que velhinho. não tomam. É que você é velhinho. Tem pessoas aqui que não é tomam. porque você é velhinho? É lá de Além Paraíba, Você é menina. velhinho, não é velhinho? Sou veinho. Você é velhinho. Veinho vacinado. Veinho vacinado. O Hernani, gente, é a pessoa... Mais vacinada do universo. Olha, vocês não têm noção. Ele vai nas clínicas e fica assim, tem vacina nova? E o que tem de vacina? Mas isso não tem nada a ver com a Covid, não. Ele sempre foi assim, tá? Ele sempre... Mas eu acho que a Terra é plana. Por um lado. Ele sempre foi assim. Ele adora uma vacina. O cartão de vacinação do idoso dele é todo preenchido. Ele adora. Boa tarde a toda a equipe da rádio. O final do Pai Nosso, mas quem fala muito são os católicos, né? Mas ele está na Bíblia, né? A gente leu todo o capítulo. Eu gosto muito de pegar a passagem que Emmanuel fala e ir lá na Bíblia para a gente estudar, né? E ver, né, a essência, De né? onde ele tirou. Da onde ele tirou, para a gente chegar à nossa interpretação. Meu nome é Karen Gislene, sou de Belfor Roxo. O meu caiu 9 de maio, segunda-feira também é o aniversário dela, parabéns, parabéns. Já falei que maio é um mês especial, das mães, das flores, das noivas. Fazer aniversário em maio é uma bênção. Adorável Iris, parabéns pelo aniversário, José Luiz do Caxambi, obrigado, querido, que Jesus te abençoe. Pedro do Valqueira, estou na escuta, gostando muito do programa, um abraço para todos. O que você tem aí para mim? Que você YouTube tem? da rádio. YouTube Vamos priorizar da a rádio. rádio. Se tiver tempo, a gente fala do Lídia Rosa, boa tarde. Adoro o programa. Ai, Lídia, obrigada. Que Jesus te abençoe. Rosângela Rolo, boa tarde, amigos. Jaidete Gomes, olha eu aqui também. Já dei o link no YouTube. Beijos, beijos, beijos. Paz, luz para esse irmão que retornou à pátria espiritual. Que assim seja, Jaidete. Já compartilhei também. Isso mesmo. Compartilha, dá like. Beth Lima, boa tarde, casal amado. Rose Estevam, o programa também está nas redes sociais do MAP. Isso, Rose, está nas redes sociais do MAP. Sérgio Mártire, boa tarde para todos. Sandra Rosélia Carvalho, um abraço para você. Wanda Soares, boa tarde, ouvindo pela rádio. Entrei para curtir, dá boa tarde, compartilhando. Ai, que lindo, né? Penha Circular, Rio de Janeiro. Zulmira Holanda. Chegando atrasada, mas importante que lembrei. Abraço carinhoso ao lindo casal. Boa tarde, irmão queridos. Obrigada, Zulmira. Que Jesus te abençoe. Vai dar, viu? A gente se organizando, tudo dá, né? Quando eu não me enrolo, né, Hernani? Não, você não se enrola Você nunca. me deu igual, Nani. Quem se enrolou agora foi você. Não é o Facebook, não é esse. não. Isso aí é o Face. YouTube, amorzinho. Isso é o YouTube, viu? Se enrolou. Boa tarde, jovem casal. Parabéns e muitas felicidades com sua linda família. A oração do Pai Nosso só poderia ser linda, uma vez que foi proferida pelo Mestre. Ótimo programa. Bênçãos de Jesus. Muito obrigada. Não estava. Rose Estevam, o programa também está nas redes. Sim, então você me deu o Face da outra vez. Você me deu errado. Sérgio Mártire, Wanda Soares, boa tarde. Boa tarde para todos. Ouvindo pela rádio. Você me deu tudo de novo, Hernani. E você está ruim. Olha, está péssimo como administrador. Sérgio, da Aliança do Divino Pastor. Iris, que Maria coloque seu manto sagrado no seu novo ciclo do ano, irradiando vocês com muita luz e amor. E muita paciência com o Hernani. Adorei! Olha, gente, vai virar meu melhor amigo, Sérgio, viu? Que Mãe Santíssima me deu um manto com paciência. Adorei. Você não pode brigar comigo, eu estou na semana do meu aniversário. Você tem que ficar um príncipe da Disney para mim. Eu deixo o destino. Tem que ficar um príncipe da Disney para mim. A gente tem esse combinado há mais de 30 anos. Boa tarde, meus queridos. Quero mandar um feliz aniversário para minha mãe, Tânia. Tânia, que Jesus te abençoe, feliz aniversário e dizer que a amo. Um super beijo para vocês. Não perca um programa. Amo vocês, a rádio. Um super beijo, Larissa de Campo Grande. Parabéns antecipado, Iris. Parabéns para sua mãezinha também, meu amor. Que Jesus abençoe imensamente ela. Oi, Iris, Hernani, o programa está muito legal como sempre. Parabéns e boa semana, Vandimar. Ele mandou para os dois. Legal. Boa tarde, casal 20. Primeira vez que mando mensagem, mas não perco um programa sequer. Deus os abençoe. Fátima Natalina de Duque de Caxias, que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Eu vou encarar isso como um presente de aniversário para mim. Posso? Não posso?
Então, vamos ao Emmanuel, senão eu vou ficar só falando de mim aqui, porque eu ainda não cheguei àquela evolução, né, de não de não me autopromover, mas vamos falar o Emmanuel antes que eu esqueça. Vamos lá. Não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus 6,13. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defende-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há risos inocentes. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para o serviço metódico do bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declarando-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, olvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não nos pediu o afastamento da luta. Isso é importante, né? Porque é nos livrar do mal, mas a luta é minha. Contato com o mal você vai ter. É me dar força para passar pelas minhas, né, dificuldades. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz, da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele, no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal, traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável do mecanismo fisiológico. Gente, eu adorei isso. Essa parte, fidelidade até o fim, não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável do mecanismo fisiológico. Enquanto estiver encarnado, enquanto eu estiver encarnado, eu vou estar a serviço até o fim. Se deseja, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, com a companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, às vezes, a gente quer poupar os filhos, por exemplo, de um sofrimento. Ninguém quer que o filho tenha um sofrimento, mas ele está lá, né, servindo pela vontade celeste, onde, como e quando for necessário. Então, a gente pede que livre do mal, mas que mantenha ele na luta. Quando a gente está no plano espiritual socorrido, com a família espiritual, estudando, vendo tudo que acontece aqui na carne, imagina o nosso medo e o receio de voltar, né? Só missionários, só abnegação muito grande, que nem a gente viu no nosso lar, né? Pedindo para retornar, para ajudar a família, porque na maioria é o receio, né? É o receio de voltar a errar, esquecer o passado, esquecer que nós somos imortais, os nossos vícios sobreporem nossas virtudes. Aqui você tem que disputar as coisas, tem que sobreviver. E os que não sobrevivem, né, que abreviam a vida, também têm as tendências do suicídio de outras encarnações, que deve ser o terror. Ele sabe o quanto é difícil você desencarnar no suicídio, o tempo que você leva até ser socorrido. Então, voltar na carne é muito mais penoso do que voltar para o plano espiritual. Só que quando nós estamos aqui, nós nem passamos de perto desse sentimento. Nós não lembramos disso. E nós queremos nos livrar do mal, nos afastar do problema, afastar da ignorância, afastar da violência. É isso que nós pensamos aqui. E Emmanuel vem justamente dizer o contrário. Vocês não podem ser os mortos da alma.
vocês vieram para uma encarnação que é dolorosa, que é difícil e que muitos pediram e outros não, são compulsórios. Aproveita essa encarnação, vá participar. Quanto mais você se relacionar, quanto mais experiência tiver, melhor vai ser aproveitar essa encarnação. Peça que te livre do mal, mas não se afaste da ignorância, porque é através do contato com a ignorância que você transforma o que é ignorar em conhecer, em aprender, em aprendizado. Jesus falava muito sobre isso, sobre os mortos das almas, né? E enquanto isso, a gente está aqui na carne, muitas vezes enclausurado. Acho que Emmanuel fala muito mais sobre religiões antigas, né? Ou religiões que enclausuram, né? Não espontaneamente a pessoa, evitando que você coloque em exercício até os seus defeitos também. Não só suas virtudes, mas também seus defeitos. Então ele fala muito do enclausuramento, né? Religioso nesse caso. De você ter medo de colocar à prova aquilo que você veio passar, né? As suas experiências. Olá, Celso Barreto, Meyer na escuta. Ótima tarde para vocês e a todos da rádio e aos amigos ouvintes. Não deu para acompanhar o estudo de hoje, então fica lá no Face. Quando acabar aqui, entra lá no vídeo e olha de novo. Ou no YouTube. Para poder ver ele desde o início. E ele mandou para você, é isso aí, Hernani, vacina no braço. Tô aqui com o braço dolorido hoje. Tem aí para você me dar? Você não me deu o Face até agora, né? É o Face, é o mesmo. Se você olhar, ó, no YouTube não tem esse. Então você não me deu o YouTube. Eu queria mandar um beijo para José Manuel dos Santos. Boa tarde e fraternais abraços a todos. Excelente tema e um ótimo programa a todos nós. Compartilhamento ok. O frio quase congelando o corpo físico aquece tua alma ao calor do sol da oração. E tudo em ti ficará aquecido. José Manuel, Araraquara, São Paulo. Gente, adorei. Gente, cadê o nosso poeta, hein? Cadê? Cadê o nosso poeta? Que não mandou mais mensagem. Estou sentindo falta dele. Kátia Reis, boa tarde, amigos queridos, em especial para esse casal que me faz um bem danado. Ô, Kátia, que Jesus te abençoe, te proteja, te ilumine. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão de livrai-nos do mal, mas a gente estando a caminho, né, da evolução. Quantas vezes se a gente pegar um filho, né, e pensar assim, uma professora não vai passar prova, vai passar um trabalho, ele ainda está no primário, né? É primário ainda que chama, gente? Não. Educação fundamental, Renan. Olha como a gente é velho. Ensino fundamental, não é mais primário. E aí você fica assim, poxa, eu vou viajar e se eu deixar ele fazer, ele vai ter uma nota ruim, vou fazer esse trabalho aqui para ele, todo mundo faz, e aí você entrega o trabalho para ele. Ele tira uma boa nota, ele passa de ano, mas ele vai aprender? Ele não vai aprender. Naquele primeiro momento, você pode achar que você não fez nada demais, que aquele trabalhinho não era nada demais, que aquilo não vai fazer diferença na vida dele lá na frente. Mas a gente não sabe o quanto cada interferência nossa no aprendizado de um filho pode dificultar ele mais lá na frente. Então, quando a gente pensa na nossa evolução, o que Deus não faz é cometer esse erro que alguns pais cometem. Ele não faz o trabalho pela gente. Mas, por um outro lado, você não precisa deixar ele fazer um trabalho sozinho. Você pode ajudar, né? Você pode perguntar, você pode dar meios, né? dele materiais, né? Para ele conseguir fazer o trabalho, ensinar, orientar. Então, Deus deixa a gente na luta, mas Ele não deixa a gente solto, largado numa selva. É esse sentimento que a gente tem que ter certeza. Nós nunca estamos sozinhos. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o grau de dor interna que você esteja sentindo, o grau de depressão, o grau de medo. O medo é uma coisa que nos paralisa, né? O medo é uma coisa que muitas vezes nos impede de crescer, que nos paralisa. Então, não importa o grau de medo que você tenha, o medo também é falta de confiança em Deus, também é falta de fé. E nos paralisa. Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Então, é muito bom que a gente tenha a certeza de que estamos acompanhados pela misericórdia divina, que estamos acompanhados por Jesus, por Deus, por toda essa falange espiritual.
por toda essa falange que nos protege, que nos socorre. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A noite passada, eu tive um sonho, praticamente um desdobramento consciente. E eu aprendi tanta coisa e depois eu fiquei me perguntando como a gente ainda não sabe o quanto a gente tem de proteção e o poder que essa proteção divina ela tem em relação a todos nós, né? Em relação o quanto eles nos socorrem, o quanto eles nos protegem. E essa experiência me deu mais clareza, né, do tamanho dessa proteção. Então, eu queria muito, muito que a gente lembrasse disso, que Deus vai nos livrar do mal, mas a gente também precisa se esforçar para não cair nas tentações, porque um está ligado ao outro. Muitas vezes a gente busca o mal. O mal que Deus nos livra é o mal que você está a caminho no serviço, né? Agora, aquele mal que você busca, ele não tem como te livrar porque foi você que buscou. Então, existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre você tomar um tiro de bala perdida quando você está voltando da Avenida das Américas, do seu trabalho, né? Ou da sua palestra, ou da sua igreja, ou você tomar uma bala perdida dentro de um baile onde você sabe que as pessoas atiram para o alto. É diferente, né? Então, aquele que está voltando do trabalho, aquele que não teve nenhum concurso naquilo, não tinha como evitar, aquele que não buscou, com certeza, se Deus pudesse, se fosse melhor para aquela pessoa, ele livraria. O outro, ele foi atrás daquela bala, né? Ele foi atrás da exposição. É o famoso não tentará o Senhor, o Senhor seu Deus. Quando o diabo fala para Jesus assim, está dizendo nas Escrituras que você é o filho do homem, que os anjos se jogarão para te pegar. Os anjos se jogarão para pegar a cada um de nós que não mereça passar por determinado mal. Então, se alguém quiser nos fazer mal e não tiver na nossa programação reencarnatória, eu garanto a vocês, os anjos se jogarão para nos segurar. Quantas vezes tem vídeo que a gente vê, às vezes agora, né, com a internet, do carrinho de bebê que caiu na linha do trem, que pulou, que foi parar do outro lado e a criança não teve nada. O que é isso? É o anjo se jogando para pegar aquela criança, que não estava na hora. Então, a gente sabe disso, né? Agora, o que Jesus responde, né, para aquela tentação maligna? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu não vou voluntariamente me jogar, porque aí eu estou buscando o mal. Não adianta eu pedir para me afastar do mal, que eu estou indo procurar, que eu estou indo buscar. Então, essa relação, muitas vezes, a gente vai atrás da dor. E Deus está pedindo a gente para seguir um caminho inverso. Quando a gente abraça uma mágoa, né, quando a gente abraça uma mágoa forte, quando a gente não esquece, quando a gente não perdoa, a gente está buscando a dor. Eu costumo dizer, fiz até um vídeo há pouco tempo, falando que a mágoa é como se a gente estivesse num naufrágio, a gente escolheu a parte mais pesada do navio, abraçou e mergulhou na água. Aquilo não boia e você vai afundar com ele. Então, você precisa largar. Você precisa largar para sobreviver. O naufrágio é triste, é doloroso, mas por que eu, além do naufrágio, ainda vou me agarrar na âncora para eu poder descer de vez? Então, a mágoa é a âncora. É preciso que a gente largue, boie e vá tentar chegar a uma praia, recomeçar e que aquilo vire uma experiência, né? E não acabe com a nossa possibilidade de viver. Então, é muito importante que a gente tenha esse sentimento quando a gente fala livrai-nos do mal, né? Que a gente possa entender. Eu queria mandar um beijo aqui para o Ícaro de Bangu. Boa tarde, abençoada aos amigos Iris e Hernani. Livrai-nos do mal, mas se não for possível, saímos sabedoria para lidar com o mal. É exatamente isso. Ele mandou a frase do que a gente está falando, né? Se for o mal que a gente precisa, que a gente tenha sabedoria para aprender a lidar com ele. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, da sua prova, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, que te ama incondicionalmente, que tem poder, né, sobre o mar, sobre os mares, sobre o céu, sobre a terra, e eu tenho certeza absoluta que Ele está velando por você. Eleva teu pensamento, chama Jesus, que Ele vai até você.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.